A paz do Senhor, amados e amados do Senhor. Hoje eu não ia gravar, mas o Espírito Santo me incomodou para que eu gravasse, para a gente terminar logo de ler o livro de Mateus, né? E agora hoje, a maioria é parábolas, e os irmãos já devem ter ouvido muito parábolas. Essa parte do Novo Testamento, os irmãos têm ouvido muito. Amém? Então, eu vou fazer uma explanação bem pouca nas parábolas. Amém? Vou apenas lê-lo. Amém? Para que nós possamos prosseguir adiante. Parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus falava muito em parábolas. Muito em parábolas. Amém, amados? Nós estamos no capítulo 20, né? A partir do versículo 1. Vamos fazer o possível para ler ele inteiro, né? Para a gente já passar para o próximo, para o 21. Amém? Porque o reino do céu é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, amados, é o seguinte, era uma pessoa que contratava funcionários para colher, para trabalhar na vinha. Então, por exemplo, trabalhar hoje um dia, das 7 às 5. Então, ele contratou por 1 denário. O dia, aqueles trabalhadores, e eles foram trabalhar na vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Na hora 3ª, irmãos, era 9 horas. Na hora 6ª, 12. Na hora 9ª, 15 horas. Amém? E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Olha a sabedoria, olha a divindade falando comigo e com você. Olha o dono do ouro e da prata falando conosco. Amém? Vamos terminar a leitura para entendermos ela melhor, amém? Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Olha só, eles trabalharam o quê? Acho que não chegou 1 hora. Né? Que 1/10 seria... Não trabalhou nada. Trabalhou muito pouco, mas ganhou 1 denário. 1 denário. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. E chegaram os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, esses receberam 1 denário cada um. Hoje, se isso acontecer aqui nos trabalhadores,
Meu Deus, é perigoso desse dono dessa empresa ser massacrado. Se acontecer isso. Né? Porque cada um tem o seu valor da hora trabalhada. Mas com Deus é diferente, meu querido e minha querida irmã. Com Deus é diferente. Vamos continuar para a gente entender melhor? Mas tendo-o recebido, murmurava contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Olha, os últimos, 1/10 que trabalharam apenas 1 hora. Contudo, igualmente a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Vamos ver a resposta do proprietário? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Amém, meu querido e minha querida irmã? Então, é algo, amadas e amadas irmãs, que hoje muito pecamos, sabe por quê? Porque às vezes nós somos... Vou falar de... Eu vou ser contratada como uma faxineira. Hoje eu vou fazer uma faxina. A pessoa combinou comigo R$100. R$100. Mas eu tenho uma outra casa que aquela moça, ela me paga 150. R$150. Eu vou trabalhar nessa de 100, o que eu faço? Ah, ela só tá me pagando 100, eu vou fazer de qualquer jeito. E nós fazemos de qualquer jeito. Porque eu não ganho 150 que eu ganho na outra casa. Os irmãos entenderam aonde está o amor de Deus para conosco? Os irmãos entenderam como nós seres humanos somos? Não, eu já acho assim. Se eu trabalho para aquela por 150 e vou trabalhar para de hoje por R$100, do mesmo jeito que eu faço na casa daquela que eu ganho 150, eu vou fazer na casa daquela que eu ganho 100. Isso é justiça. Porque nós combinamos 100. Eu não falei para ela, você vai me pagar 100, mas eu vou fazer o seu serviço mal feito. Não vou fazer igual eu faço do que aquela que eu ganho 150. Os irmãos entenderam? Deu para entender? E muitos trabalhadores, amados, agem dessa forma. Olha, o meu amigo que está do lado trabalha igual a mim e ganha menos que eu. Então eu vou ficar parado, eu vou fazer hora. E Deus não se agrada disso, meu amado. Honra o seu caráter, não importa. Uma hora o seu Senhor, o dono, vai ver o seu empenho e vai reconhecer. Assim somos nós na casa de Deus. O irmão é mais abençoado, e nós ficamos olhando o porquê que aquele irmão é abençoado. Muitas das vezes, meu amigo, você não sabe o que aquele seu irmão passa por ele ser abençoado. Você não sabe as lutas, as batalhas, o preço que ele paga para ser abençoado. Amém, meu querido e minha querida irmã? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Amém, amados?
Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muito, olha lá, quando a gente fala também, muitas das vezes, irmão, as pessoas não conhecem a palavra. E nós costumamos falar, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Há muito cristão que não gosta dessa frase. E é uma frase que muitos cristãos falam. Mas aqui está Jesus falando. Jesus falando para mim e para você. Mas muitos são chamados. Muitos são chamados. Mas poucos os escolhidos. Agora eu quero ver onde eu e você nos encontramos. Será que você quer ser só chamado? Ou também quer ser escolhido? Ou quer ser escolhido? Eu estou batalhando para ser escolhida. Então vamos batalhar para ser escolhidos? Vamos batalhar para não ser apenas chamados, mas ser também escolhidos. Mas aqui está. O salário do justo é o mesmo salário do injusto. Nós vamos ter que conviver com isso. Porque para esse homem, ele estava fazendo injustiça. Mas não, mas para Deus não é. Para Deus não é. Deus age diferente nas nossas vidas. E às vezes as pessoas não entendem qual é a diferença. Como que Deus age em cada vida. Deus age na minha vida de um jeito, na vida do outro de outro. Amém? Jesus outra vez prediz. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para serem escarnecido, açoitado, crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Amados, há pouco tempo eu falei que nós condenamos a Jesus. Não, foi os judeus. Imagina, foi os romanos. Aqui está escrito, ó. Aos gentios. Sabe quem é os gentios, meu amado e minha amada irmã? Eu e você. Eu e você somos gentios. E não só lá naquele dia nós escarnecemos, açoitamos e crucificamos a Jesus. A cada dia, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós voltamos a escarnecer, a açoitar e a crucificar o nosso Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio e morreu na cruz, derramou a última gota de sangue por mim e por você. Amém? O pedido da mãe de Tiago e João, um pedido que muitas das vezes nós fazemos errado. Nós pedimos errado. Amados, do mesmo jeito que você ama o seu filho, você tem que amar o seu próximo. Do mesmo jeitinho. Você não tem que fazer a diferença. Não, meu querido e minha querida irmã, você não pode fazer a diferença. Você não pode fazer a diferença. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando-o pediu um favor. Perguntou-lhe eles: o que queres?
Ela respondeu: manda que, no teu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Simples, né, amados? Nós queremos o conforto do nosso e dos outros não? Simples assim. É simples assim, amados? Não, meu querido e minha querida irmã. Tá aqui, ó. Será que Jesus atendeu o pedido dessa mãe? Será que Jesus atende o pedido meu? Quando às vezes, amados, eu passei um tempo da minha vida com os meus filhos. Hoje, graças a Deus, já estão todos com idade, já são donos de si próprios, entendeu? Já são os avós. E mudaram. Mas eu sofri, para falar para os irmãos algo, o meu filho do meio, ele se envolveu com maconha só. Naquela época era só a maconha. E ele se envolveu com ele. E aqueles amigos deles, amados, eu os tratava como se fossem meus filhos. E até hoje, meu querido, homens velhos, barbados, quando encontramos, eu os considero como meus filhos. Não tinha diferença do meu filho. Eu não fazia diferença do meu filho quando estava no meio deles. Quando eu ia atrás do meu filho, porque eu ia. E aonde eles estavam, eu corrigia a todos. A todos. E hoje, quando eu encontro com eles, eu louvo a Deus pela vida desses amigos dos meus filhos, que hoje são homens de bem, são pais de famílias de bem. Não faça diferença, não faça essa diferença. Antes de terminarmos de ler, de saber o que Jesus respondeu, não faça essa diferença, porque nós fazemos essa diferença. Muitas das vezes, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós fazemos esta diferença. E aqui está a resposta de Jesus. Vamos lá ver a resposta de Jesus. Porque essa mulher pediu. Ela pediu pelos filhos dela. Não porque ela não amava, podia amar os outros, mas em primeiro lugar queria o dela. E para completar algo, eu ainda fui um dia, quando eles se encontravam tudo junto, eu fui na casa de uma das mães, conversar com ela, né, do que estava acontecendo, né, pra gente se unir. E ela não gostou. Ela não gostou. Quis tampar o sol com a peneira. E até hoje, eu não sei aonde ela se encontra. Eu não tenho mágoa dela, não tenho de jeito nenhum. Falo com os filhos dela, eu nunca mais ouvi. Mas ela não falou mais comigo. Porque eu fui lá conversar. As outras mães, não. Nós se unimos, sabe? Em prol dos nossos filhos. E nós não excluímos o dela, não. O dela também, a gente tratava da mesma forma, da mesma maneira. E hoje, eu sou grata a Deus. Eu dobro meu joelho. Eu agradeço a Deus por a vida desses homens, que hoje são pais, avós. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Olha só a resposta de Jesus. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Respondeu-lhes: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, amados, nós oramos, nós colocamos a nossa família, como eu disse já no outro vídeo, nós colocamos às vezes a nossa família em primeiro lugar.
em primeiro lugar. E aqui está a repreensão de Jesus. Esta mãe, ela queria o primeiro lugar os filhos dela. Primeiro lugar era para os filhos dela. Mas não é, meu querido e minha querida irmã. Não compete a nós. Então, coloca o teu amor, com o mesmo amor que você ama o teu filho, você ama o teu inimigo, o inimigo do teu filho, aquele que maltratou o teu filho. Amém, amados? Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. A indignação. E hoje é assim. Às vezes as pessoas nos condenam por falar isso. Mas está aqui, entenda a palavra de Cristo Jesus. Para que Cristo Jesus venha falar no meu e no seu coração nessa tarde. Amém, meu querido, minha querida irmã? Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridades sobre eles. Não é assim entre vós. Olha só, os governadores do povo os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Os governadores, os governantes, amados. Mas só que com Deus não é assim. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. É aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, entre a vós, e será vosso, entre vós será vosso servo. Então seja servo. Mas ninguém hoje quer ser servo. Ninguém quer ser servo. Todo mundo está querendo aparecer na mídia. Todo mundo está querendo aparecer na mídia. Mas ser servo ninguém quer. As igrejas estão aí, lotadas. Lotadas. E as ovelhas sendo criticadas porque não o faz. Porque os primeiros estão lá em cima, controlando. Amém, amados? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amados, assim são muitos os que se acham sábios, maiores, porque recebeu uma unção maior, porque diz que tem uma intimidade muito maior com Deus. Não sabe o quanto o pequenino também busca. É porque não sabe o quanto o pequenino também busca. Eu não sei do que jeito você busca, amados. Eu não sei do tamanho da tua unção. Eu não sei do tamanho da tua intimidade com Deus. Mas eu sei da minha. Da minha eu sei. Não é você que sabe, não. Da minha eu sei. Eu não posso saber da sua. Então cada um sabe a intimidade que tem com Deus. Cada um de nós sabemos a intimidade que temos com Deus. Então, meu querido e minha querida irmã, não importe dos caluniadores, daqueles que não gostam daquilo que você faz, não se importe com isso não. Ore por ele. Ore por ele. Porque nada fica escondido aos olhos do Senhor. Nada.
Nada, nada fica escondido. Até ponto e vírgula o Senhor sabe. Da minha vida e da tua vida. Amém? E muitos querem nos calar. Sabe? Querem nos calar. Muitos querem nos calar. Muitos querem usar a petulância dessa mãe aqui, ó. Porque a mãe aqui de João e Tiago, ela foi petulante. Petulante ela foi. E quantos petulantes tem no nosso meio? Quantos petulantes tem no nosso meio? Aponta o dedinho no nosso nariz. Aponta o dedo no nosso nariz. Aponta. Meu querido e minha querida irmã. É assim que nós vivemos hoje. Com o dedinho apontado para nós. A cura dos 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Olha assim, olha lá. Do mesmo jeito que fizeram com esses 2 cegos, fazem conosco. Querem nos calar, fechar nossa boca. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Grite, meu querido e minha querida irmã. Grite. Fale mesmo com Deus. Tem misericórdia. Agora, muitos querem colocar Deus na parede. Muitos hoje colocam Deus na parede. E não é dessa forma, amados. E não é dessa forma. Nós devemos sim gritar pela misericórdia, pela graça de Deus. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que queres que eu vos faça? Que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, olha Jesus, condoído. Jesus sentiu pena. Jesus sentiu a dor daqueles 2. Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Esses 2, Jesus tocou-lhe na vista e os 2 continuou o caminho seguindo a Jesus. Ei, que maravilha! Glórias, glórias, aleluias! Esse é o nosso Deus, meu amado e minha amada irmã. Este é o nosso Deus. Amém? Que todos tenham um ótimo fim de semana, um feriado, na presença do Senhor Jesus. Amém? E que o amor do Pai, a esperança maravilhosa que nós temos no Filho Jesus, em tudo isso que Ele tem nos ensinado, e a cada dia Ele quer nos ensinar mais e mais. Amém? E as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Amém?